Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre os livros que chegaram cá a casa durante o mês de outubro. Estamos nesta saga de tentar deixar os vídeos todos direitinhos e, portanto, eu venho aqui falar-vos hoje sobre as compras e as coisas que fui recebendo durante o mês de outubro e eu vou passar a mostrar-vos tudo. O primeiro livro, na realidade, fiquei muito contente quando vi que ele ia sair, mais contente ainda quando vi a temática e, portanto, vamos voltar à escrita do Álvaro. Tenho aqui o No Brasil Não Há Leões, do Álvaro Cúria, e eu estou muito curiosa. Eu li Os Filhos da Chuva e gostei imenso. E este aqui, nós vamos estar aqui a acompanhar uma personagem que vai perder pessoas e a forma como lida com isso. Pelo que eu percebi, não é o luto típico que nós estamos à espera neste tipo de situações, portanto, ele é pequenino, vai ser lido depressa, de certeza absoluta, e eu estou muito curiosa para ver este segundo livro do Álvaro. Para quem não conhece o Álvaro, ele e o Lugero têm a página de Instagram Literacidades, e portanto muito curiosa com este segundo livro, até porque acredito que um segundo livro seja mais complicado de escrever do que o primeiro, porque principalmente quando o primeiro já teve uma boa aceitação por parte do público, deve haver uma pressão extra para se tentar pelo menos manter a fasquia e portanto muito curiosa. O próximo livro eu há alguns meses tinha posto em wishlist em inglês e quando vi em pré-venda pensei, eu não tinha percebido que este livro ia ser traduzido e portanto está aqui. Os Correios do Outro Lugar, de Emily J. Taylor. Estou curiosa porque é um sistema de magia diferente, é uma rapariga que vai trabalhar para estes correios porque está relacionado ou com a morte do pai ou o desaparecimento do pai, portanto é o suficiente para eu ter ficado com o pulga atrás da orelha e é daqueles em que eu estou mesmo muito curiosa. Eu ainda não consegui perceber se esta história vai num caminho de história de vingança, que vocês sabem que eu não sou particularmente fã, ou se é mesmo numa tentativa de perceber o que é que aconteceu com o pai. Portanto, é daqueles em que vocês sabem que eu tenho sempre um em que eu não sei muito bem o que é que se passa na história, mas que me desperta a curiosidade o suficiente para vir parar cá a casa. Ora, o próximo livro já foi comprado, já foi devolvido, estive à espera que me fosse enviado, não chegou, desisti e está aqui. Porque este livro tinha mesmo de estar aqui. Durante a pandemia eu dei conta que havia uma autora que estava a usar extremamente bem as plataformas dela, em especial o TikTok, mas eu, óbvio, como millennial, só apanho as coisas quando já chegam ao Instagram, não é? E portanto eu estive a ver a forma como ela fez o marketing deste livro e eu já acompanho desde 2021, talvez, e eu estava muito curiosa com esta história e fiquei muito contente por ver que ela ia ser traduzida. E eu estou a falar aqui do Casamento Perfeito da Geneva Rose. A Geneva é hilariante na forma como faz o marketing dos livros dela, mas especialmente deste primeiro. E portanto, na altura em que o ano passado houve o Book 2.0, eu vi que a Geneva ia lá estar, foi na altura em que eu estava no pico das minhas tonturas, mas eu já me tinha inscrito antes de tudo isto acontecer, porque foi para aí uma semana ou duas depois das tonturas começarem, e eu pensei, se eu não for agora, qual é a probabilidade da Geneva alguma vez voltar a Portugal, sendo uma autora dos Estados Unidos da América? A probabilidade é baixa, ela não é uma autora assim tão conhecida que seja provável que a voltem a trazer e portanto acabei por a conhecer, por conseguir falar um bocadinho com ela e na altura usei aqui o caderno que nos deram para ela autografar, sabendo que eventualmente este livro ia sair. E agora o livro saiu e na realidade este autógrafo vai passar aqui para dentro. Portanto, o que é este livro? É uma história em que uma advogada vai acabar por ser a advogada de defesa do próprio marido que está a ser acusado de ter matado a amante. A parte engraçada é que, tendo em conta o marketing que ela fez, as pessoas acreditaram que ela era a advogada e que o marido dela teria matado a amante e portanto havia muitas questões de mas porquê é que estás a defender e por aí fora, porque os vídeos que ela fazia eram no gozo, mas ao mesmo tempo estavam tão bem feitos que as pessoas ficaram muito confusas. Portanto estou muito curiosa para ler este livro da Geneva, muito contente por ele estar cá em casa finalmente e é isso.
basicamente é isso. Depois no vídeo de haul do mês de setembro eu já tinha mencionado, aliás eu penso que já ando a mencionar isso há algum tempo, que eu tenho estado a tentar comprar alguns livros infantis que eu quero mesmo muito e que estou com algum medo que desapareçam no mercado. Principalmente casos em que os livros são de editoras mais pequenas ou que não costumam ser editoras de livros infantis, ou então que o livro tenha passado um pouco despercebido. A verdade é que eu com esses fico com medo que eles desapareçam no mercado, e então há assim alguns títulos que eu tenho estado a pensar que tenho mesmo de ter e estive à procura para os conseguir encontrar. E neste caso tenho aqui Os Colegas Não São Para Comer, de Ryan T. Higgins. Nós temos aqui este dinossauro que vai pela primeira vez para o infantário, cresce, e a verdade é que ele quer comer os colegas. E convenhamos que os meninos não estão a gostar muito da ideia de ser comidos, só que este dinossauro só vai aprender efetivamente que os colegas não são para comer quando acontece algo muito curioso, que é arranjarem um animal de estimação para a sala de aula. E aí ele vai pensar: eu também não quero ser comido. E portanto, isto é muito bom para quando se faz a introdução a um novo ano letivo, preparar as crianças, e principalmente quando são pequeninas, porque muitas vezes acontece miúdos dos 2, 3, 4 anos, às vezes ainda acontece aos 4, quererem morder os colegas, o que não é fixe. E portanto, esta pode ser uma boa história para falar sobre essa questão e para eles perceberem que isso não se faz, não se pode fazer. E este livro está escrito de uma forma hilariante, é muito giro, as ilustrações também são muito giras, portanto era um daqueles que eu queria mesmo ficar com ele. Na Feira do Livro 2024 tive a oportunidade de conhecer Alix Garand, que escreveu o Nunca Me Esqueças, e ela na altura esteve a falar sobre o livro, ou que tinha acabado de trabalhar nele, ou que estava a trabalhar e ia sair entretanto. E esse livro chama-se Impenetrable. Fala sobre o vaginismo, que é uma coisa que afeta muitas mulheres. Eu ia para dizer uma doença, mas eu não sei até que ponto isto não é muito a nível psicológico, que acaba por afetar a parte física, e isso é uma das coisas que eu quero perceber neste livro. E portanto esse livro já saiu em Portugal, chama-se Impenetrável, e vai trazer esta questão sobre o vaginismo. Portanto, a experiência da autora, isto é um livro extremamente pessoal para a autora, e é um livro onde ela vai explorar toda esta questão sobre como isso acabou por afetar a vida amorosa dela, a vida social, a própria relação dela com o próprio corpo e como é que se lida com esta questão do vaginismo. Estou muito curiosa, as cores são lindíssimas, tudo assim nestes tons, às vezes rosas e azuis, e portanto muito curiosa para ler esta história, que deve ser extremamente interessante e ainda por cima sobre um assunto que não é muito falado, mas que muitas mulheres passam por esta questão, muitas vezes sem saber que tem um nome e que há coisas que podem ser feitas para ajudar a lidar com. Portanto, extremamente importante. Gosto muito que a ASA esteja a apostar em algumas bandas desenhadas que trazem estas temáticas para cima da mesa, porque é extremamente importante trabalhar estes assuntos que acabam por ser tabu na nossa sociedade. Portanto, uma leitura para breve. Agora é que eu estou a perceber que eu no final só tenho bandas desenhadas. E portanto, o próximo é aqui O Vento nas Areias, que é a continuação do Vento nos Salgueiros, que é então a adaptação da história O Vento nos Salgueiros. Este aqui eu não tenho certeza se ainda faz parte de uma continuação daquela história original, porque O Vento nos Salgueiros é o nome do livro que deu origem à banda desenhada O Vento nos Salgueiros, e este aqui eu não sei se serão aventuras que são mencionadas nesse livro, se é algo que o autor decidiu pegar dando continuidade à história que foi começada no primeiro volume, mas que não esteja no livro original, e isso são tudo coisas que eu vou descobrir quando ler tanto o livro original como a primeira banda desenhada e depois esta. Portanto, estou muito curiosa. O livro que deu origem é um livro juvenil já com várias décadas em cima, e portanto, se estiverem à procura de uma banda desenhada também que dê para adultos e crianças, estes poderão ser uma boa opção. E como eu estava a dizer, vou terminar as minhas compras, porque depois os livros que tenho para mostrar são livros que me foram oferecidos. A minha última compra, na realidade, saiu um bocadinho daquilo que eu tinha imaginado, porque eu estive na Amadora BD, e na Amadora BD os meus olhos foram chamados por um papel a dizer 50% sobre estes livros, e eu bati com os olhos num que está em wishlist e que eu achei, é desta! Esse livro não entrava, apesar de já ter os 24 meses, aquelas folhas estavam com setas para outros sítios e aquele não entrava. No entanto,
entrava de um autor que eu gosto muito e este eu ainda não tinha, que é aqui o Noturno, do Tony Sandoval. Os outros 2 livros que eu tenho do Tony Sandoval, na realidade, foram comprados durante Comic Cons, portanto a Comic Con 2018 e a Comic Con 2019 foram livros que marcaram as minhas idas a essa Comic Con, e então este marcou a minha primeira ida à Amadora BD. Eu adoro as ilustrações do Tony Sandoval, muito a nível de lápis e aguarela. Aliás, eu tenho um livro autografado por ele, tem uma aguarela lindíssima que ele fez como autógrafo e, portanto, eu podia lá deixar passar a oportunidade de vir com este livro a metade do preço. Não, portanto, tenho mais um Tony Sandoval cá em casa. E, portanto, os livros que eu vou passar a mostrar são livros que me foram oferecidos. Estes que eu vou mostrar primeiro, oferecidos por alguém, e depois os outros oferecidos por editoras. Estes primeiros que eu estou a dizer, na realidade são 2, foi a Maria João Covas que me ofereceu. O primeiro, um livro que, quando estávamos há 2 anos, se calhar, na Feira do Livro, eu estava a dizer que livros é que tinha pensado trazer da Feira do Livro, e eu falei neste livro em específico, e a Maria João disse-me: não vais comprar não, porque eu não gostei desse livro e está lá em casa, posso muito bem dar-te o meu exemplar. E portanto, eu nos últimos 2 anos acabo sempre por ter este livro na lista da feira e nunca trago, porque a Maria João disse que me ia dar a dela. E então tenho aqui a Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides, e é um livro que na realidade não reúne consenso, as pessoas ou amam ou odeiam, e eu quero muito saber onde é que eu me encaixo neste espectro, se amo ou se odeio. Foi por isso que ele foi parar à lista da Feira do Livro, porque uma pessoa, quando não sabe se vai gostar do livro ou não, prefere dar a metade do preço, mas a Maria João decidiu que não gostou, ela está no espectro do não gostei, e portanto acabou por me oferecer. Portanto, isto é uma situação em que supostamente uma esposa mata o seu marido, só que a partir daí ela não fala, e portanto tudo aquilo que estão a tentar perceber o que é que aconteceu, ela não está a dizer absolutamente nada. Nós nem sequer sabemos se efetivamente foi ela, se foi ela o porquê de o ter feito, e portanto estou muito curiosa. Muita gente ama, muita gente odeia, e eu vou descobrir que se calhar estou aqui no meio. Nem amo nem odeio, não sei, vou ter de perceber, vou ter de ler para perceber. E o outro livro que a Maria João me ofereceu foi um livro que eu por acaso comentei com ela. Não comentei, não. Agora estou a pensar. Na realidade, eu deixei foi um comentário numa publicação da editora a dizer que o livro me interessava, e a Maria João veio-me dizer que, olha, vou-te oferecer porque acabei por ficar com ele em duplicado e, portanto, não compres, no próximo retiro eu ofereço-te. E portanto tenho aqui A Casa das Portas, de Tan Tuan Eng, um livro onde nós vamos explorar aqui a amizade entre Leslie Hamlin e Somerset Maugham. É um livro que eu estou realmente muito curiosa, porque, para começar, acho que tem boas críticas, mas agora estou a dizer isto de cor e a minha cabeça, vocês já sabem que a memória não é grande coisa. Mas Malásia, Sudoeste Asiático, vai falar um bocadinho sobre esta relação entre Robert Hamlin e Somerset Maugham. Portanto, em 1921, pós Primeira Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, e eu estou muito curiosa, nunca li nada de Somerset Maugham, mas esta história não sei porquê, chamou-me e lá está, deixou-me com a pulga atrás da orelha, e a Maria João viu esse comentário e veio-me dizer: olha, é teu, depois entregue-te. É isso, portanto vamos ver o que eu acho desta leitura também. Depois, tenho aqui 2 livros que me chegaram de surpresa. Na realidade, tudo o que eu vou mostrar para a frente chegou-me de surpresa, apesar de que tinha havido um que eu tinha pedido, mas eu não cheguei a ter confirmação, mas esse será o último que eu tenho para mostrar. E portanto, o que é que me chegou aqui de surpresa? Numa caixa muito gira, para quem me segue no Instagram vocês já sabem, chegou uma caixa com o Salem's Lot, do Stephen King, um livro que eu já tinha na última edição, que saiu há 3 anos, se não me engano. No entanto, a Bertrand decidiu publicar agora nesta edição para comemorar os 50 anos desta obra. Este é o segundo livro publicado pelo Stephen King, não será o segundo escrito porque o senhor escreve imenso e quando chegou à parte de publicar já ele tinha escrito imensas coisas, mas eu tenho a dizer que esta história é fantástica. É um livro que envolve vampiros, é um livro em que nós temos a cidade de Salem's Lot, que é uma cidade que respira, é uma cidade com vida própria, é uma cidade que se torna personagem neste livro, e portanto, se vocês quiserem explorar um bocadinho a vertente de terror do Stephen King, estes primeiros livros são o sítio onde ir. Óbvio que o terror é extremamente relativo. Este livro em si tem uma cena que me deixou assim um bocadinho: ai meu Deus, que eu não gosto de coisas no escuro!
e nós estamos no escuro e nós sabemos que há qualquer coisa ali connosco. E o King, volta e meia, faz-me cenas destas que me deixam assim... eu sei que está ali alguma coisa, mas a maneira como ele escreve, nós ficamos... eu quero sair daqui! E portanto, se ainda não leram nada do King, mas estão curiosos com a vertente de terror do autor, Salem's Lot definitivamente é uma boa opção. E encontram agora então esta edição bonita dos 50 anos de publicação desta obra. Além disso, nesta caixa ainda vinha outro livro, aqui, o Hansel e Gretel, com ilustrações de Maurice Sendak. Pelo que eu percebi da leitura deste livro, principalmente do prefácio, é que o Maurice Sendak já tinha as ilustrações feitas para esta história e então o King pegou nessas ilustrações e acabou por dar aqui uma ligeira nova roupagem à história de Hansel e Gretel que todos nós conhecemos das compilações dos irmãos Grimm e, portanto, uma história que nos leva um bocadinho até à infância. Tem aqui algumas palavras um bocadinho menos óbvias se estiverem a ler este livro com crianças, mas facilmente dão a volta à situação, até porque é bom eles terem vocabulário diferente. Portanto, gostei imenso desta edição. Acho que estes dois autores juntos, Stephen King e Maurice Sendak, funcionam extremamente bem, porque há algo muito sombrio nas ilustrações do Maurice Sendak que cai que nem uma luva com as coisas que o Stephen King faz. E, portanto, estes dois livros vinham então nessa caixa e eu estou extremamente contente de os ter cá e de poder falar um bocadinho sobre eles, porque realmente King é King, King é King. Pronto, continuem a chegar Kings que uma pessoa agradece. E o último livro que tenho para vos mostrar chegou com um pequeno spoiler. Apesar de ter chegado um dia antes, eu só recebi as duas coisas juntas, porque a morada para onde vai é da minha mãe. E, portanto, aconteceu que ela só me veio trazer as duas coisas juntas, mas tínhamos chegado aqui este spoilerzinho dentro de uma embalagem pequenina, um envelope pequenino, e que diz: será que precisas de uma poção mágica para mudar a tua vida? Talvez a maior transformação comece dentro de ti. E vem assim com este frasquinho cheio de purpurinas, muito giro, até porque a maior parte das pessoas que eu vi a receber isto, o frasquinho é transparente, no máximo amarelado. Eu adoro azul, azul é a minha cor preferida. E portanto, o meu frasquinho é azul e eu não vi mais ninguém a receber frasquinhos azuis. Provavelmente alguém terá recebido, mas eu não vi. Pronto. E então, este cartãozinho com este frasquinho vinha a fazer um spoiler para este livro. Bewitched, de Lucy Jane Wood. A magia está à tua espera. E o que é que este livro tem? Tem uma livreira, que é uma bruxa. Mas a magia dela acho que tem estado um bocadinho adormecida. Até porque, pelo que eu percebi, é suposto as bruxas conseguirem sentir quando há mais alguém que consegue fazer magia à volta. Portanto, há assim um pequeno formigueiro quando estão ao pé de alguém que consegue fazer magia, mas é algo que a bela Dona Blackthorn, ou Bella, só sentiu quando está com a família, a mãe, tias por aí fora, ou então pessoas do convênio que a foram avaliar. E portanto ela não tem estado muito em contacto com magia. Só que ela está prestes a fazer 30 anos e há aqui qualquer coisa que vai acontecer que ela vai ter de se reencontrar e eu estou extremamente curiosa com esta história. Acho que vai ser uma excelente leitura. O facto dela ser livreira, o facto de ser bruxa, é fofinho, é giro. Um dia destes eu explico-vos a minha relação com bruxas, que vocês aí por acaso não conseguem ver nenhuma das bruxas que eu tenho no quarto, mas tenho algumas, não só aqui, mas depois também junto de outros livros. Foi uma coisa que a minha mãe tentou combater durante algum tempo, mas depois percebeu que não vai a lado nenhum. E a verdade é que essa história por acaso até começa mal, mas acaba muito bem. E portanto estou muito curiosa com este livro, porque bruxas têm um lugar muito especial no meu coração. Estou muito curiosa com esta leitura e eu por acaso tinha perguntado se me podiam enviar, não tive resposta e depois percebi que provavelmente não tive resposta porque eu já estava na lista de envio deste livro, porque senão eu não teria recebido aqui este pequeno spoiler. E portanto fico extremamente contente, muito obrigada à Porta Editora e à Singular por me enviarem este livro, porque efetivamente eu acho que vai ser uma leitura que me vai encher o coração. E este foi o último livro deste haul do mês de outubro. Portanto, terminamos aqui o mês quase no dia das bruxas, porque este livro chegou às mãos no dia 30, com o livro perfeito para fechar a época. Portanto, estes são os livros que vieram cá para casa durante o mês de outubro. Estão aqui leituras que eu acho que vão ser muito boas. Está aqui muita banda desenhada, que eu não costumo comprar assim tanta no mesmo mês, mas este mês aconteceu. Portanto, estão aqui algumas coisas, algumas já lidas,
e muito boas, e eu acho que os outros também vão ser muito bons. Deixem-me nos comentários, por exemplo, em relação a este, vocês já leram, fazem parte das pessoas que amaram ou que odiaram? O que é que acham que vai acontecer comigo? Alguma previsão? Portanto, deixem-me isso nos comentários se já têm algum destes livros na vossa casa por ler, se já leram, se está na lista de desejos, se algum deles vocês nunca tinham ouvido falar, mas ficaram curiosos. Portanto, deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!